estamos aqui em mais um episódio do novo quadro do podcast Agilizem, que é do CPF ao CNPJ. E nesse caso a gente está com um novo convidado, mas antes de chamá-lo, apresentá-lo, ou melhor, ele se apresentar, então vou primeiro me apresentar rapidinho. Sou Alisson Laurentino, sou o host do podcast. Recentemente fizemos um ano de aniversário, então palmas pra gente, estamos nesse momento muito interessante e principalmente estando com amigos que a gente admira, que a gente acompanha, e ele vai compartilhar um pouquinho com a gente, tá bom? Então nada melhor agora de chamar nosso convidado, Daniel. Daniel, primeiro, boa noite. Hoje, só para compartilhar com todos, hoje é 6 de junho de 2023, então 19 horas e 39 minutos, estamos gravando aqui, então quem for assistir depois, fique à vontade, quiser trocar algumas ideias posteriormente, procurar o Daniel para isso também, mas vamos devagarzinho. Então, Daniel, primeiramente obrigado pelo convite, tá bom, por ter aceitado estar aqui com a gente. E só para quem está vendo um cenário diferente, né, aqui do podcast, a gente está no Digital College, que a gente está fazendo, quem sabe, parcerias com ele, mas a gente vai comentar um pouquinho também sobre isso. Enfim, Daniel, se apresente, boa noite. Para quem não te conhece, quem é você? Show de bola. Boa noite, pessoal. Grande prazer, Alisson, estar aqui no nosso podcast Agilizem, né? A gente acompanha aí o seu movimento aí na comunidade, acompanha aí os cases que a gente traz, né? Os temas que vocês têm trazido aí, muito relevantes aí para a comunidade ágil. E um prazer estar aqui também, prazer é meu, agradeço o convite, né? Agradeço também aí a parceria da Digital College, que está aqui cedendo a nossa estrutura. E me apresentando, sou Daniel Araújo, né? Sou cearense, né? Atualmente atuo, né, como Head de Gente de Gestão e também de Transformação Ágil na Forte Brasil, né? Que é uma fintech cearense, mas que está aí já presente no coração do Brasil inteiro. Também hoje estou à frente da Performance, Inovação e Agilidade, né, que é a primeira consultoria focada exclusivamente em inovação e agilidade aqui do nosso estado do Ceará, mas que a gente já está em processo de expansão. A gente vai bater um papo aí sobre isso, né, falar um pouquinho da nossa história aí dentro da Performance. E assim, falando um pouquinho de mim, né, me apresentando aí um pouco do meu background, eu sou psicólogo de formação, né, tenho mestrado em psicologia, tanto a formação quanto o mestrado pela UFC, e ao longo da minha carreira, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu vim desenvolvendo aí um foco, né, que começa em gestão de pessoas, começa em RH, como a grande maioria dos psicólogos nas organizações, e aos poucos, né, eu fui entendendo que falar de pessoas não faz muito sentido se eu não falo também de resultados, né? Então pessoas e resultados são duas metades de uma mesma moeda. E eu fui também enveredando aí pela gestão estratégica, né, pela gestão de resultados, por desenvolvimento gerencial, ferramentas de gestão, e também somando aí outras experiências da minha trajetória, né, que me levaram a buscar entender mais sobre modelos de gestão, sobre gestão para resultados e sobre metodologias de gestão de uma maneira geral, projetos, processos, né, planejamento estratégico. E também, né, a partir disso, quis me aprofundar em inovação para negócio. Fui morar no Canadá em 2015, onde eu tirei uma certificação em Business Innovation pela Universidade de Toronto. Voltei em 2016, continuei aqui minha carreira executiva, já tinha cargo de gerência. E em 2017 a gente lança a Performance, né? E a gente vai falar um pouquinho aí dos nossos causos, né? E também aí, através da atuação da Performance, que você acompanhou, né, a Zayder, somente aí no momento aí ali da pandemia, que foi um momento que a gente fortaleceu muito, né, através da comunidade, que acabou estando toda ligada aos webinars. A gente começou a atingir aí o público do Brasil inteiro. Bastante webinar, né? Muitos webinars, né, ali no início, todo mundo querendo consumir aquele conteúdo, todo mundo no lockdown. Né? Então, assim, era uma mídia, né, que todo mundo estava presente ali, sincronamente, né? E aos poucos as pessoas foram cansando um pouco e preferindo as mídias assíncronas como os próprios podcasts. Mas foi uma época muito bacana pra gente. E através desse movimento eu recebi o convite também de assumir uma cadeira na Forte Brasil, né, que é uma empresa de administração de crédito, onde a gente tem orgulho de dizer que somos uma das poucas áreas de gente que cuida também da transformação ágil, né? Então, todos os produtos de agilidade, né, a implantação de OKRs, o acompanhamento do planejamento estratégico, a disseminação das práticas, né? O time de agilistas está ligado ao time de gente de gestão. Então a gente
tem muito aí esse foco mesmo de juntar, né? Como que as pessoas estão mais produtivas e mais felizes, proporcionando a adaptabilidade do negócio através da agilidade. Então é muito isso que a gente trabalha no dia a dia. E hoje estou aqui, a gente bater um papo. Mas perceberam que o background do Daniel Araújo, no caso, ele resumiu, né? Eu acho que contei aqui uns 5 minutos sem ele poder respirar. É muita coisa e a gente vai debruçar um pouco mais de cada viés. Mas como o quadro é muito dando ênfase, né? Como é que ele quis, como é que ele trilhou, como foi essa jornada que não é nada fácil, né? De você realmente estar trabalhando em uma empresa, você está alocando suas horas, né, em serviço de uma outra instituição, buscando resultados, para você realmente criar sua própria identidade em um empreendedorismo, né? Um próprio empreendimento seu, com a sua cara, com a sua personalidade, do que você almeja ser realmente, que faça sentido, cada vez mais ter um resultado e ser realmente o que é hoje, né? Uma empresa em expansão, uma empresa que saiu do nicho Nordeste, está no nicho nacional. Fiquei sabendo que já tem projetos com viés internacionais, depois tu compartilha também com a gente. Sim. Mas beleza, a gente está resumindo aqui, mas fala um pouquinho antes do lado empreendedor, né? Como é que foi essa tua jornada? Falou que foi no Canadá, estudou, tem mestrado em psicologia, é isso? Então é um viés, assim, uma mescla que hoje funciona muito bem. Sim. Mas compartilha um pouquinho com a gente como foi os bastidores, como foi o começo, tu trabalha o início realmente do trabalho, até realmente iniciar, estar daquele ponto, pô, quero fazer alguma coisa meu, quero abrir minha empresa, eu quero abrir minha consultoria. Então só compartilha com todos que estão aqui, porque querem realmente saber, pô, eu quero abrir meu negócio, eu quero empreender, mas não sei por onde começar. Perfeito, perfeito. Cara, é muito interessante, assim, a minha trajetória, eu acho que ela se soma a uma trajetória de muitas pessoas que evoluem dentro de uma realidade tradicional de empresa, ou seja, uma empresa com, né, um negócio tradicional. Então, comecei lá atrás, em 2008, né, foi a minha primeira atuação dentro de uma área de gestão, que foi a área de gestão de pessoas. E era o ápice ali da gestão de processos, né, era também o ápice ali do momento do BSC, aqueles modelos de planejamento que eram baseados no processo cascateamento, né? Você tinha ali, né? Ainda tem hoje, mas assim, hoje isso ainda é utilizado, mas somando com outras abordagens, né? Inclusive a agilidade como uma abordagem que vem somar nesse cenário. Mas naquela época era muito forte a questão do BSC, né? Das ferramentas gerenciais de qualidade, né? Eu lembro muito que eu dei treinamento sobre isso, e já nas minhas primeiras experiências ali, que era no contexto hospitalar, eu tive contato com as ferramentas gerenciais da qualidade, que eram um processo de qualidade para acreditação hospitalar, que é um processo específico aí para a área hospitalar. O nome é grande, né? Processo de quê? Acreditação hospitalar. O que seria isso? Acreditação hospitalar, ela é um processo de certificação de qualidade voltado para hospitais, instituições de saúde, clínicas, laboratórios, né? E como eu trabalhava em uma rede de hospitais, eu, como área de gestão de pessoas, como área de RH, né, eu fui muito envolvido no desenvolvimento dos gestores para usar essas ferramentas gerenciais da qualidade, que era uma das coisas preconizadas, né? Inclusive, eu era parte do escritório de qualidade, que era preconizado pelo processo de acreditação. Então, tinha uma série de coisas que eu comecei a me apropriar de ferramentas e de planejamento, né? Só que naquela época, né, assim, principalmente no contexto hospitalar, o processo era muito previsível, né? Você não tinha a disseminação da internet, não existia smartphone, você não, né, eu ainda... Tá falando de ponto antes da internet, ainda era aquela discada ainda ou não? Cara, era discada ainda, 2008, velho, 2008 era assim, ainda era uma coisa, né, ainda não tinha, por exemplo, em todos os lugares a internet a cabo tão disseminada assim, não tinha, né? A gente tá falando de Lan House ainda, porque na época quem jogava Counter-Strike, jogava outros jogos também, então só para vocês entenderem qual momento a gente está falando. Exatamente, é esse momento. Então era um momento onde assim, a informação não estava tão acessível, não existia, né, um nível de mudança como a gente tem hoje. Então a gente está falando aí 15 anos atrás, é isso? Faz as contas, 15 anos. 2008 a 2023, exatamente, 15 anos atrás, né?
Então, 15 anos atrás, acho que estava nascendo o Facebook, talvez. Acho que ainda estava, o Facebook ainda estava ali nascendo, na época era de migração do Orkut para o Facebook. O Orkut já tinha morrido ou estava morrendo? Hoje estava morrendo, então assim, já tinha, era um processo ainda muito incipiente. E aí o interessante é que, já nessa época, começaram a surgir, né, algumas questões de tipo assim, cara, vamos criar um time para fazer... Só para esclarecer, 30 de setembro de 2014 foi o ano que acabou o Orkut, tá bom? Certo, então era Orkut, né? E aí, assim, a partir dali, eu comecei a entrar um pouco, né, quer dizer, esse processo do desenvolvimento gerencial, ele acabou sendo muito forte para mim, né? Então, eu dei treinamentos de BSC, né, das 4 perspectivas do BSC, eu dei treinamentos sobre ferramentas gerenciais da qualidade, né, que era o Ishikawa, diagrama de Pareto, né, análise de 5 porquês, né, o próprio 5W2H também era muito, muito considerado, matriz SWOT. Todas essas ferramentas, né, ainda são amplamente utilizadas, ainda fazem muito sentido, mas elas eram ali no seu ápice naquela época, né? E aí tinha todo aquele processo do BSC, que era um planejamento normalmente de 2 anos, né, pelo menos, né? Eu lembro que o planejamento estratégico meio que padrão da época era de 2 anos, porque era o tempo que você conseguia prever, e aí o que era mais diferente era o acompanhamento desse planejamento, que na verdade era sempre comparado com o previsto, né? Então eu tenho aqui um plano que eu faço, e eu vou ao longo desse caminho comparando com o que eu tinha previsto e tentando corrigir os desvios. Então se eu planejei, vamos lá, só para enxergar todo mundo, principalmente para quem está nesse momento trabalhando com agilidade, de adaptação, que a mudança são bem-vindas e tudo mais. Então se eu tenho um planejamento de 2 anos, e tu me corrige, tá bom, Daniel? Se eu tenho alguma mudança, eu tento corrigir o desvio que teve para o planejamento que tinha sido realizado, é esse o direcionamento mesmo? O direcionamento era esse na época, né? Então, a gestão da estratégia da organização era baseada na correção dos desvios e não na adaptação a eles. Percebe a diferença do modelo ágil que a gente atua hoje, né? E aí o interessante é que isso foi um processo que durou aí nas minhas outras experiências, né? Aí eu saí dessa rede hospitalar, fui também para um grupo de faculdades, né? Depois eu fui, né, para uma rede de lojas da TIM, né, da operadora TIM. Né? Você fazia o que lá na TIM? E aí também, sempre com esse foco, em gente e gestão. Né? Gente e gestão. Então era muito a área de RH e também toda essa parte de implantação de rotinas de gestão, de acompanhamento, ciclo de gestão, né? Lá na TIM especificamente eu tinha muito esse foco de gestão da performance operacional, então a gente fazia muito acompanhamento ali de indicadores, né? Que na época a gente implantou, né? Que ainda hoje é muito bacana, mas era o ápice ali do gerenciamento da rotina de trabalho do dia a dia do nosso colega Falcone aí, né? Quem não conhece esse livro é muito interessante, mas ele fala de operação, né? Ele fala de como que você vai no seu dia a dia criar uma rotina de acompanhamento dos itens de verificação, que é uma espécie de checklist, rotina do gestor ali, né? E que vai fazer você identificar não conformidades, identificar as chamadas anomalias e a partir disso alimentar todo o sistema de gestão e tomada de decisão dos níveis gerenciais superiores. É bom citar isso porque assim, atualmente a gente utiliza muito, ele traz o método Kanban, pensando em fluxo de trabalho, pensando em performance, pensando em indicadores, em melhorar realmente as entregas, em evoluir realmente da parte operacional. A gente fala de eficiência, eficácia, mas tu já fazia isso por 2014. Sim, isso aí já é, né, antigo já, né? Então, o Falcone, assim, a gente acaba, às vezes, tendo uma visão de que, não, o ágil é contrário ao Falcone. Cara, o Falcone, ele bebeu da fonte. Ele foi estudar o sistema Toyota de produção. Então, o que a gente chama hoje de Lean Agile, que nasceu no sistema Toyota de produção, é a base da teoria do Falcone, né? Que hoje é um método extremamente, ainda muito utilizado por empresas de diversos segmentos, enfim, que querem implantar gestão e que navegam em um contexto onde a maioria dos problemas são previsíveis, né? Isso ainda existe hoje, né? E a gente não pode negar todo esse tempo e esse modelo de gestão que responde sim muito bem a uma gama de problemas que as organizações passam no dia a dia. O ponto é que ele parte de uma premissa de comando e controle. Okay. Onde tiver a necessidade de comando e controle, o método funciona super bem, porque eu vou basicamente controlar variáveis
e remover as minhas não conformidades, partindo da premissa de que o trabalho da gestão é reduzir essas não conformidades e não se adequar a elas. Ok. Então, quer dizer, é um cenário de negócio que justifica um método de gestão, né? Que é o ponto. Quando eu trabalho no varejo, a coisa não é bem assim, né? Quem já participou aí de uma palestra minha sabe que eu gosto muito de utilizar o comparativo da canoagem e do rafting, né? Eu gosto muito de usar esse comparativo. Então compartilha com todos como é que seria isso? Como é o ponto, né? Quer dizer, imagina, cara, que tu tá numa equipe de canoagem, né? Equipe de canoagem, quem conhece, rema de costas, em um grupo que está em linha reta, em uma embarcação que é retilínea e totalmente adaptada a um contexto sem onda, sem pedra, sem cachoeira, né? E que o único trabalho deles, uma calmaria, quer dizer, um contexto de extrema previsibilidade, né? E que o único trabalho deles é fazer muito bem feito o movimento que eles foram treinados para fazer, tá? Esse modelo ele é muito bem adaptável a um lago, a uma lagoa, né? Ou a um mar calmo. Mas quando eu trabalho, por exemplo, em uma corredeira, essa equipe ela tem que ter outras habilidades. Ela não tem que ser capaz de reproduzir um método. Da mesma forma, a gestão não pode ser capaz de controlar todas as variáveis, porque isso é impossível. Então, em um cenário da canoagem, a gestão precisa controlar as variáveis para reduzir o nível de variabilidade daquela equipe a um padrão específico. Então, aí cabe o comando e controle. Mas no contexto onde eu tenho completa imprevisibilidade, que é um contexto de uma corredeira, por exemplo, aquela equipe ela precisa ser muito mais capaz de se adaptar do que seguir um padrão. E aí o negócio pega, né? É aí onde eu preciso dizer assim, galera, não cabe mais, nesse contexto de mudança intensa e imprevisível, o uso de métodos de comando e controle. E aí o grande ponto que eu sempre digo, a gente precisa saber onde é que a gente está navegando antes de escolher o método de trabalho que a gente vai usar. Quais problemas eu quero resolver? E com base nesses problemas, quais os métodos que eu vou utilizar? Né? Então, esse é o ponto que eu comecei a ver. Opa, esse método ele não se adequa à dinâmica desse negócio. Ou não, ou se adequa em uma parte do meu negócio. Porque todo negócio tem o business as usual, quer dizer, aquela operação zona que toca o bumbo, e eu tenho uma galera de inteligência que trabalha com problemas de evolução, de estratégia, de inovação. Essa galera, esses problemas que vão para o colo dessa galera de inteligência, de evolução e de inovação, eles precisam de uma outra lógica de trabalho, de uma outra lógica de gestão de entregáveis, que não é a lógica da galera que está na operação, né? Então, a partir disso, aí contando aí também na minha história, né? Isso aqui eu estou falando agora, depois de 15 anos de carreira, né? Mas aí, né? Agora tá fácil, né? Agora é fácil você falar, né? Agora o negócio é bem facinho. Depois que tu já aprendeu, né, bicho? Já apanhou bastante. Já apanhou bastante, né? Mas, na hora, você começa, cara, como é que o cara, quem sou eu para questionar o Falcone? Né? Pô, cara, gerenciamento da rotina do dia a dia, o cara foi estudar na Toyota, o cara é o maior guru da gestão do Brasil. Né? Mas não existe método inquestionável, porque não existe realidade única. Né? Então, todo método ele precisa atender a um problema que eu quero resolver, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa sair daqui com um mantra. Né? O problema que eu quero resolver hoje, ele não é mais um problema de comando e controle. Na maioria das empresas. Na maioria das empresas, hoje se vive um problema muito mais de adaptabilidade, quer dizer, quanto mais rápido eu conseguir me adaptar a essas dinâmicas do mercado, do que o quanto melhor eu conseguir prever as minhas operações. Então, os problemas, eles navegam muito mais em um cenário de incerteza, né, e necessidade de se adaptar, do que em um cenário de previsibilidade e necessidade de estabelecer um padrão a ser seguido. Né? Então, dentro disso, cara, eu comecei a estudar que outras modalidades, né, de gestão a gente podia adequar. Né? E aí foi aí que eu comecei a entender a importância da cultura inovadora. Né? E cultura inovadora, costumo sempre dizer que você não implanta uma cultura se você não mudar a estrutura. O que é que eu quero dizer? Muitas vezes as empresas elas caem na cilada de implantar a cultura através de treinamentos.
E logo o nome, né? Implantar. Já começa por aí, né? Já começa por aí. Começa o projeto de implantação, né, de cultura. Então, você não implanta cultura se você não criar novos rituais, novas cerimônias na tua equipe, né? Novas coisas, você não organizar a estrutura de outra forma, você não criar novas rotinas, novos hábitos nas pessoas. Só falando, nós precisamos criar a cultura do empoderamento, a cultura da inovação, a cultura... Cara, como que essa cultura ela vai se materializar na tua organização? Né? E a partir disso eu comecei a entender que métodos iriam trazer essa habilidade de adaptação cultural a uma cultura inovadora. Pega esse ponto, tu falou que começou a entender, buscar informação, conhecimento, mas tu ainda estava aqui. Ainda estava aqui. Eu tinha já passado aí, talvez, acho que uns 7, 8 anos, né, como gestor. Eu já tinha começado aí nos cargos mais iniciais de supervisor e já estava em uma posição de gerência. Okay. Né, já estava numa posição de gerência executiva. E aí, dentro da minha pasta, eu tinha um time que cuidava, né, e projetos que cuidavam do modelo de gestão da organização, né, do próprio planejamento estratégico. Né, já tinha um time que cuidava de projetos. E a partir daí eu comecei a dizer, cara, eu preciso me aprofundar nisso. E aqui no Brasil e no Nordeste eu não via, né, ainda, isso aí eu estou falando em 2011, né? Minto, já era um pouquinho depois, devia ser 2014 por aí. Eu não via aqui no Brasil ainda muito forte um foco em metodologias de gestão inovadoras. Né? Agilidade ainda, eu nunca nem tinha ouvido falar nessa época. Tá? E aí foi aí que eu também, juntando um desejo pessoal, eu disse, cara, eu estou cada vez mais fincando meu pé aqui no Brasil e eu tinha um desejo pessoal de morar fora. Né? Desejo meu aí, desde a minha época de colégio. Mas nunca tinha saído? Nunca tinha morado fora, tinha passeado. Okay. Né? E aí eu disse, cara, vou buscar esse conhecimento, vou não só trazer uma experiência pessoal, mas também me capacitar. E aí fui fazer uma pesquisa aí em possíveis lugares que eu podia ir, e o Canadá foi o lugar que eu sempre tive boas referências, né, de um país que aceitava bem o estrangeiro, que, enfim, precisava de pessoas para trabalhar, que valorizava muito as skills de pessoas de fora, né, que poderiam somar para a economia, para o crescimento da sociedade. Enfim, eu disse, cara, vou lá ver qual é. Só para brifar um pouquinho essa parte, que eu acho interessante, de você buscar conhecimento, onde você realmente quer estar, é um ponto principal, independente do lugar. Fiz uma pesquisa, né, antes de realmente ir para o Canadá. Isso. Não a gente precisa falar, não, quero estudar um pouco na Europa, quero ir para os Estados Unidos. E qual foi o ponto principal que foi para o Canadá? Foi realmente esse ponto de aceitar bem as pessoas, os estrangeiros, ter a opção de também trabalhar, de imergir na cultura e fora os conhecimentos também que eu buscar. Cara, tinha basicamente 3 coisas que me atraíam no Canadá. Primeira coisa, os valores da sociedade canadense, né, que apesar de estar ali ligado aos Estados Unidos, à América do Norte, é bastante diferente. Eles são pessoas extremamente educadas, socialmente conscientes, né? Uma sociedade de fato evoluída, não é à toa que está sempre nos rankings dos países mais admirados, né? Tem um líder de fato, hoje principalmente o Trudeau, né? Na época que eu estava lá, ele foi a eleição dele. Então, assim, é uma sociedade que ela valoriza, ela não só respeita e não só acolhe, mas ela valoriza a diversidade. Né? E a gente está iniciando aí o mês do orgulho LGBTQIA+. Então é importante também a gente falar do quanto que foi um ponto importante para a minha escolha essa abertura do Canadá às diferenças culturais, religiosas, de orientação sexual e das mais diversas. Esse foi um ponto. O segundo ponto é que, estando na América do Norte, né, especificamente a cidade que eu escolhi, que é Toronto, ela bebe muito, né, daquele aquecimento econômico que existe na América do Norte, e que isso também influi muito na qualidade das escolas de negócios que se tem lá. Né? E a escola de negócios, né, da Universidade de Toronto é sempre ranqueada também entre uma das melhores do mundo. Então esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto é que eu estava buscando um país de língua inglesa. Né? E o Canadá ele é bilíngue, né, mas a área que eu escolhi, que é Toronto... francês, né?
Ela é inglês e francês. Então a área que eu escolhi, que é Toronto, ela fica numa província de língua inglesa, né? Então esses foram os 3 pontos. E aí eu, de fato, me aventurei ali né? E, claro, me planejei, fiz ali uma pesquisa, né? E identifiquei que eles têm lá um programa que eles chamam Certificate, né? Que é o tipo de programa que você faz algumas capacitações e ali te dá uma espécie de nano degree em um assunto específico, que no meu caso foi Business Innovation. Então, são vários cursos que você faz ao longo de 6 meses, né? Passou 6 meses lá? Eu passei 1 ano, mas a minha formação durou 6 meses. Compartilha um pouquinho, um overview, como é que foi esse programa, quais pontos tu achou muito interessante, os principais ensinamentos que tu teve, os aprendizados, enfim, é contigo. Show. Então, assim, lá, né, esse programa, ele, como eu falei, ele é composto por vários cursos, né? Então, você pode fazer só um, como você pode fazer 3, e se você fizer a quantidade que eu acho que o meu foram 5, a gente, além dos certificados do programa, você consegue uma espécie de nano degree que é reconhecido, né, como um programa de capacitação e certificação em um determinado tempo, que no meu caso foi Business Innovation, né? Esse programa ele é muito interessante por vários motivos, né? E lá você pode olhar na Universidade de Toronto, a U of T, né? uoft.ca, uoft.ca, né? Você pode ir lá e ver as diversas, né, opções. Eles têm também MBAs, colleges, Master Degrees, né, mestrados, várias modalidades, né, de capacitação. A que cabia no meu bolso e no tempo que eu tinha era essa. E dentro também da realidade que eu não queria, naquele momento, fazer um mestrado e uma pós-graduação que eu já tinha, inclusive, no Brasil. Então eu queria, na verdade, um aprofundamento em um tema específico, que é inovação para negócios, Business Innovation. Então, tem módulos, né, cursos de Foundations of Business Innovations, Business Innovation Methodologies, que são as metodologias de inovação para negócio. Foi aí a primeira vez que eu ouvi falar do Design Thinking, né, e do design de produtos, design de serviços. Também tem vários módulos, né, dentro da formação sobre isso. Isso em 2015. 2015 foi o ano que eu fui para o Se não foge a memória, eu estava em 2020 aqui, não sei daqui, né? Mas estava em uma empresa aqui em Fortaleza que começou a surgir mais sobre design de serviço, 2020. Já estava vendo isso bem antes. Então, um brief aqui. Exatamente. Então ali começou a trazer muita essa evolução lá na formação. E aí eu disse, cara, que bacana, cara, como isso está distante, né? E aí, claro, o ponto também lá, você estudar no Canadá, é exatamente essa possibilidade de você ter troca, né, com diversas culturas de diversos países. Inclusive, até hoje, eu tenho amigos de Bangladesh, tenho amigos da China, tenho amigos do próprio Canadá, enfim, das Ilhas Maurícias. Né? Então, Ilhas Maurícias. Eu não sabia onde é que ficava, né? Mas é uma ilha que fica na costa da África, tá? Então, as Ilhas Maurícias, Mauritius Islands. Enfim, Trinidad e Tobago também, tem amigos lá, né? Que fica na América do Norte, quer dizer, no Mar do Caribe, na verdade, América do Sul, ali no Mar do Caribe. Então, assim, você tem essa oportunidade também da multiculturalidade. Isso, multiculturalidade. Você está em Toronto, assim, é comum você estar num vagão de trem ouvindo mandarim, russo, inglês, francês e espanhol. Assim, é trivial isso. Né? Curiosidade minha também, brasileiros viu muito lá? Não tanto quanto os Estados Unidos. Você tem aí está lá também uma realidade. Os bairros das nacionalidades. Então tem o bairro Little Italy, né? O bairro italiano, Little Portugal, o bairro português. Então, tem Chinatown, tem Koreatown. Ele é como se fosse a concentração daquela comunidade da nacionalidade ali. Bom, e aí, assim, minha trajetória no Canadá se encerrou, né? Senti falta do Brasil real. Chegou o inverno, quando eu passei um ano, eu cheguei na primavera. Então, eu estava saindo ali do frião e entrando no verão, que é maravilhoso, que aí depois veio outono, é a primeira vez que eu vi neve, né? Então, eu lembro ainda do dia que eu vi neve, disse, cara, que massa. E aí começa, quando chega dezembro, você começa a coçar a cabeça, você diz, meu Deus, essa neve não passa. E aí é frio de menos 40 em janeiro e assim... Menos 40 graus.
você respira, o seu nariz congela, literalmente isso, né? Então você tem que andar somente com o olho para fora e correndo na rua, você não pode ficar, você tem que acompanhar o ônibus no GPS chegando, porque você precisa chegar exatamente no ponto dele, porque você não pode passar mais de 5 minutos na rua, claro que isso nos dias mais rigorosos, né? E obviamente que as casas são preparadas para isso, mas você fica enclausurado. Em Toronto tem um shopping assim, solo? Tem o The Path, né, que é o maior shopping, na verdade é o chamado um bairro subterrâneo, né, que não é só um shopping, são muitas galerias todas subterrâneas que ligam praticamente o bairro de downtown de ponta a ponta. Né? Então, assim, é a maior galeria subterrânea do mundo, tem lá, exatamente por essa realidade. Então, é uma cidade bem preparada, mas não quer dizer que a gente não sofre impacto. Então, assim, de fato as pessoas têm uma questão fisiológica, né, que é a ausência de vitamina, a ausência de exposição ao sol, que gera uma maior propensão à depressão. Né? Eu tive impactos, não cheguei a ter depressão, mas voltei com um quadro de tristeza profunda, né? Especialmente porque o inverno lá é o carnaval aqui. Então, né, para um brasileiro... Então, quer dizer que tu gosta de carnaval, é isso? Gosto muito, meu bigode. O sangue brasileiro ferve aqui no meu sangue, tá? Então a gente vai acelerado do frio do Canadá, a volta realmente, Daniel. E assim, o ponto que eu queria mais compartilhar com vocês é qual foi os ensinamentos que pudesse botar top 3 aí, que tu mais aprendeu, pelo entendimento e pela tua face que tu gostou bastante, creio que recomendo, não sei, mas deixa você falar. Mas sim, quais foram os 3 aprendizados maiores que tu teve realmente nessa jornada, nesse aprendizado, nessa imersão no Canadá? Cara, não me arrependo, acho que não faria de novo, mas não me arrependo, tá? Assim, acho que fiz uma coisa importante, mas hoje eu não faria novamente o que eu fiz, que é morar num país que tem essa realidade tão diferente da nossa. Mas, cara, assim, eu acho que chega num determinado momento da sua carreira, você precisa dar saltos. O Canadá foi literalmente um salto para mim, porque não necessariamente um salto de função, ou um salto, eu saí de uma posição de gerente para diretor, não, mas um salto de conhecimento, de visão de mercado e até mesmo de mundo, né, sobre a minha profissão e sobre onde eu poderia chegar. Então foi muito bacana por isso, né, eu estava num momento, eu acho que foi o momento certo, eu não poderia ter feito isso nem antes nem depois, fiz no momento certo, e o aprendizado que eu trago muito é assim, cara, vamos pensar extramuros. Às vezes, o que eu vejo muito também nos profissionais, principalmente a gente que está lidando com agilidade, é a gente vai navegar na agilidade ainda com um mindset de replicar modelos, né? E eu acho que foi uma coisa que depois eu refleti, eu acho que eu saí um pouco desse mindset, eu não queria mais replicar modelos. Eu não queria replicar o modelo Falcone, eu não queria replicar um outro modelo da outra empresa, outro modelo do Framework X, eu queria entender novos modelos, né, para buscar isso. Então, talvez sair da realidade do mercado local onde você está inserido, entender outros mercados, outras culturas, isso traz sim uma grande visão horizontal, enfim, uma visão horizontal mesmo e mais sistêmica, né, da questão de como você pode contribuir na empresa. Então, acho que esse foi um maior aprendizado. Sinceramente, não acho que a formação em si tenha sido o maior ponto divisor. Eu acho que muito mais a troca, muito mais eu olhar, e às vezes eu chegava lá e dizia, cara, eu sei disso, eu aprendi isso lá no Brasil, assim, aqui eu estou em Toronto, uma das melhores universidades de negócio do mundo, mas isso eu já vi, sabe, assim, então assim, teve também esse sentimento do, cara, tem muita coisa boa que eu já peguei aqui, beleza? Assim, também a distância não é tão grande, então teve esse aprendizado também. Quando eu voltei para o Brasil, eu me recoloquei aí numa posição não mais, assim, de RH, tá? Então, mas foi algo que tu estava buscando? Estava buscando, eu voltei e disse, cara, quero arranjar emprego de novo, então vou precisar me recolocar, fui buscar, fui, né, participar de entrevistas, mesmo processo, distribuir meu currículo, e aí surgiu uma posição que não era de RH, né, era uma posição dentro de uma das maiores redes de supermercados aqui do Ceará, que estava necessitando de implantar um sistema de gestão de indicadores e de resultados nas lojas dessa rede de supermercados. Então a gente precisava controlar, né, e aí é muito nessa lógica de comando e controle, dos principais indicadores de performance das lojas. Como eu tinha trabalhado muito com isso, somente lá na TIM,
a gente começou um trabalho de padronização desses indicadores usando os modelos tradicionais. Né? E aí comecei, né, a fazer mapeamento. A partir daí eu comecei também a usar muito do que eu tinha aprendido já nos modelos de inovação que eu tinha aprendido lá no Canadá. Né? E aí comecei a trabalhar com times, né, cara, vamos começar a trabalhar com time de melhoria, time focado em um indicador. Então, se eu tinha um indicador X, por exemplo, que é um indicador de ruptura, né, que é muito forte ali em lojas de supermercado, vamos trabalhar resolvendo os problemas da ruptura. Então, a gente criava um time de ruptura, né? Não chamava de squad, não chamava de time ágil, nada, era um time só. Né? E ali a gente começava a ter as reuniões diárias, a gente ter, né, os momentos de revisão, de aprendizado, de lições aprendidas. E ali eu comecei a dizer assim, cara, eu acho que tem um método que nos ajuda nisso. Comecei a estudar sobre agilidade. Né? Isso aí foi 2016. Tá? 2016, comecei a estudar sobre agilidade. E aí, a partir disso também, a empresa que eu estava, ela criou um processo de governança corporativa que previa a criação de unidade de gestão estratégica, chamada UGE. Né? Dentro dessa UGE ia ter o escritório de projetos, o BPMO, né, o escritório de processos, o time que cuidava do modelo de gestão e o próprio planejamento estratégico, como se fossem 4 células separadas. Tá? E eu fui o gestor dessas 4 células. Então eu tive um time muito parceiro do RH, mas eu não era do RH, eu era da unidade de gestão estratégica, eu era gestor dessa área. E a partir disso a gente começou a buscar essas abordagens que pudessem disseminar melhor essas práticas. A princípio, o nosso modelo de gestão era ainda o modelo tradicional, BSC, né, desdobrado, com os indicadores cascateados, etc. Mas aí a gente começou a buscar outras referências no mercado e a partir daí a gente começou a observar como é que se comportam os OKRs. Pega esse exemplo agora, quando começou a buscar outras referências no mercado, tu chegou a encontrar alguma referência aqui local? Não, local aqui que a gente não. fala em Fortaleza. Fortaleza não. Fortaleza não. Eu comecei a ver que lá no Google já começava a trabalhar com isso. A gente tinha algumas empresas aqui na época, na época era muito forte o Magalu, né? Não era Magalu, ainda era Magazine Luiza, né? Que já estava implantando e engatinhando algumas coisas voltadas para a dinamização da sua estrutura, né? A criação de times, enfim. E aí eu também comecei a estudar muitas empresas de tecnologia, como é que elas operavam, né? Como é que elas atuavam enquanto organização. E também algumas empresas daqui, mas que não utilizavam as chamadas metodologias ágeis ainda, mas elas usavam Lean. Elas tinham um escritório Lean. E aí é um ponto interessante. Eu entrei na agilidade através do Lean. Né? Então, diferente da maioria das pessoas que conhecem o ágil através de um framework, o Safe, ou o XP, ou então o próprio Scrum, né? O Kanban, etc. Eu entrei através do conceito do Lean. Né? Que... Então, compartilha com todos, porque assim como eu também, comecei com o Scrum, né? No meu caso 2018, então um pouco depois que começou a trabalhar com agilidade. E depois, sim, a gente começa a entender um pouco mais, tenta se entender, ter uma visão mais sistêmica, então procura outras coisas, enfim. Então compartilha, porque vamos falar, a maioria realmente começa com o Scrum. No caso foi diferente, né? Tu bebeu realmente da fonte da agilidade em relação ao próprio Lean, modelo enxuto, diminuir desperdício. Compartilha como é que foi tu chegar no modelo Lean, como foi teu início, tu buscou qual foi tuas referências, só para compartilhar com todos. Eu não me sinto à vontade de dizer quais foram as empresas, porque foi uma benchmark que a gente fez. Mas, por exemplo, o ponto era, estamos implantando áreas novas. Né? A gente está implantando aqui modelo de gestão, que aí a gente foi beber das empresas estilo Falcone, né? E aí a gente foi implantar modelo BSC, né? O modelo de acompanhamento de gestão da rotina, definição de GPs, né? Que é todo o modelo ali do Falcone. O segundo grande projeto que a gente foi trabalhar foi a implantação do nosso escritório de processos. Tá? Esse escritório de processos ele tinha uma grande missão, que é otimizar os processos da cadeia de suprimento da companhia. Né? Que é uma rede de supermercados. Então, cara, vamos buscar o que é que a gente pode fazer. Aí a gente começou a buscar, vamos trabalhar com BPM, vamos trabalhar com o quê? Com análise de processo e tal. E aí a gente começou a ver que aqui em Fortaleza já tinham alguns escritórios Lean implantados. E a gente começou a fazer
uns benchmarks, nenhum na área de supermercado. Tá? A gente também buscou nas... Quais áreas? Aí era áreas de, por exemplo, concessionária de energia, né? Tinha áreas de empresas dentro desse ecossistema de energia também. Tinha algumas distribuidoras, empresas de logística, que a gente foi visitar também, né? Mas o interessante é que essas áreas normalmente eram áreas ligadas à TI. Então eram áreas de automação de processos. Ou eram áreas de, sei lá, integração de processos. Então era como se fosse uma área de processo ligada a processos de TI. Tá? E lá não era. Lá era uma área de processo ligada à estratégia. Então quer dizer, como que eu otimizo os meus processos para que eles atendam melhor a percepção de valor que eu quero que o meu cliente tenha. Então a gente começou a olhar a percepção de valor sob a ótica do cliente externo mesmo. É assim, cara, como é que eu faço o frutas, legumes e verduras lá da loja, chamada FLV, chegar na hora que a dona de casa está buscando? Porque esse foi um grande problema. Quer dizer, a estratégia do grupo era ser percebido como uma loja que trazia uma experiência fluida e cômoda para a vizinhança da loja. Então ele queria ser reconhecido como uma loja de vizinhança. Não aquela rede grande de supermercado. Era uma loja de vizinhança. Então, loja de vizinhança tem que ser cômodo para a vizinhança. Qual é a principal persona que frequenta um supermercado na vizinhança? Ou a dona de casa ou a senhora aposentada. Então, a persona é mulher, feminina. E ela vai buscar frutas frescas. Então, esse era o principal ponto de valor. A partir daí, eu mapeei isso através de vários processos de imersão, já usando o Design Thinking na época. E a gente começou a criar o fluxo de valor invertido. Como que o meu FLV precisa estar lá? No caso, a gente percebeu que a dona de casa, ela comprava a fruta, legumes e verdura às 10 horas da manhã. Como que a gente faz para esse FLV estar na gôndola às 10 horas da manhã? Ele precisa chegar às 8 lá na loja. Ele precisa sair do centro de distribuição, por exemplo, às 7 horas, não lembro como era, mas 7 horas. E ele precisa chegar lá às 6 horas. E ele precisa ter tal tempo de preparação. Então veja que a gente foi mapeando o fluxo em um processo de valor para o cliente. Né? Isso, aí a partir disso a gente começou a identificar dentro dos desperdícios do Lean, fazer o mapeamento, né, do processo inteiro e tal, e começamos a criar times de transformação de processos baseado na agregação de valor e na experiência do cliente. Tá? Então foi essa a nossa grande experiência. Viu? Foi excelente, né? E aí a gente trouxe vários cases aí de melhoria, né, de toda a cadeia de suprimentos. Um outro também case importante que a gente fez foi a melhoria da fila da frente de loja. Então a gente criou um time de melhoria para a frente de loja. Então a gente foi fazer cronoanálise. Para quem não conhece esses jargões e tudo, frente de fila loja. da frente de loja. O que é a fila da frente de loja? Quando você chega lá, vai fazer uma compra e assim, encarregado não sei o que, vem aqui para a frente de loja. É a bateria de caixa, cara. É a galera que fica ali passando o produto. Aquela parte ali se chama frente de loja, tá? Que é a bateria de caixas do supermercado. E ali é um grande gargalo, porque o cliente, na hora que ele está comprando, ele passa 2 horas comprando, mas na hora que ele vai pagar, ele quer que seja 5 minutos. Sem dúvida. Né? Você sabe muito bem, vocês aí que estão assistindo devem saber. Quem é que adora fila aqui? Acho que ninguém, né? O quanto que a fila ela é uma percepção trágica, normalmente. Né? É muito difícil você estar numa fila e avaliar a fila boa, por menor que ela seja. Mas tem um parêntese bem interessante. Quem é que não chegou, independente da loja, você viu o tamanho da fila e desistiu de comprar? Muita desistência. Inclusive, um dos indicadores que a gente trabalhou na melhoria desse processo é a quantidade de carrinhos abandonados por hora. Então, a gente saía lá com um time de melhoria, a gente saía contando. De 2 horas às 3, 15 carrinhos abandonados. De 3 às 4, tantos. Então, esse foi o principal indicador, porque é o indicador da experiência. O cara que abandona é o cara que está, assim, abrindo mão de comprar, porque ele não está vendo valor na espera, né, da fila. Muito embora ele já tenha passado, então assim, ele tenha passado muito tempo procurando já. Então, era um ponto. E aí a gente criou um time, né, envolvendo tanto a área de processos quanto a encarregada de frente de loja, a gente criou todo esse processo. E aí, cara, eu comecei a ver que aí falava não só de uma iniciativa para melhorar a frente de loja, falava de um modelo de solução de problemas de negócio. Você criar times é um modelo de solução adaptável e empírico, porque a gente não tinha resposta pronta, a gente tinha um problema que a gente queria resolver, que era a fila, que era a chegada do FLV lá na gôndola da senhora. Mas a gente não sabia como.
Então, assim, se a gente soubesse o como, era um modelo prescritivo, cara, não precisava de time. Mas a gente criou um time para testar, aprender, melhorar. Testar, aprender e melhorar. E pega esse ponto, a gente fala muito hoje de ter empresas com esse ponto de dar oportunidade de errar, de aprender com o erro, não quer dizer persistir no erro. Isso aí. Está falando de criar uma cultura que a empresa entende que errar faz parte do crescimento e do aprendizado, mas está falando de uma mudança cultural em uma empresa, e se a gente fala realmente com nordestinos, de empresa normalmente familiar. Eu não sei se foi familiar, tá bom? Mas normalmente é uma cultura muito grande, então imagino que não foi fácil. Exatamente, não foi fácil, mas teve um ponto que eu acho que a gente acertou. A gente escolheu problemas importantes do negócio para começar a resolver. Certo? Qual é o problema mais importante do seu negócio hoje? Você vai uma rede de supermercados, ele tem dois grandes problemas. É suprimento, cadeia de suprimento. Desperdício mesmo? Não, dois grandes problemas em qualquer rede de supermercados. É cadeia de suprimentos e experiência de loja. Esses são os dois problemas. É melhorar, diminuir os desperdícios da cadeia de suprimento, quer dizer, tornar ela o mais limpa possível, o mais fluido, né? Fluxo contínuo, todo aquele processo do Lean, né? Da cadeia de valor, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é garantir uma excelente experiência, ou uma experiência que tenha a ver com o posicionamento da sua loja para o seu cliente. Então, assim, qual é o principal problema? Então, a gente começa por aí. Eu acho que foi um ponto que a gente acertou, tá? A gente começou resolvendo problemas críticos do negócio. A partir daí, a gente formou o time para resolver aquele problema. Ninguém formou time Scrum, ninguém formou Squad, ninguém formou time ágil. Nós formamos um time para melhorar e resolver o problema. Então, às vezes eu vejo que esse processo de metodologizar certas coisas, ele muito mais atrapalha do que ajuda, principalmente quando a gente fala em transformação cultural, que é o que a gente da performance acabou se especializando muito forte, né? A transformação cultural, um gestor, um executivo, um dono de uma empresa, ele não vai se convencer da necessidade de transformar o modelo de gestão dele somente pelo método. Ele não vai dizer assim, beleza, vamos aplicar esse Scrum aí, que foi aplicado lá no Google, na empresa de tecnologia. Por que eu tenho que aplicar? Qual problema do meu negócio eu quero resolver? Mais uma vez a gente volta para essa pergunta. Então, a partir do momento que eu tenho isso claro e eu escolho um ponto para atacar, um ponto de melhoria do negócio, a gente ganha força. Né? Então, a gente ganhou muito força resolvendo esses dois grandes problemas. E aí, caminhando um pouquinho, Alisson, a gente teve ali, isso aí eu estou falando já em 2017, ali no final de 2017. Né? Antes disso, o que a gente fez? Dentro desse time de melhoria, especificamente da frente de loja, a gente começou a perceber que o time precisava de um norte. Qual é o nosso objetivo? No fim das contas, nós estamos trabalhando para quê? A gente está aqui só mensurando, resolvendo ali, talvez, problemas que estão impactando na fluidez da fila da frente de caixa. Mas, beleza, qual é o nosso objetivo? Qual o ponteiro que a gente quer mexer? Né? E aí, uma pessoa do time, ela trouxe a abordagem dos OKRs. Né? Isso era 2017. Né? Eles, vamos definir aqui um objetivo e como que a gente vai mensurar? Ou seja, 2017, trazendo OKR é algo inovador, gigante. Não existia esse conceito. Aí eu estava ainda na mentalidade ainda do modelo ali BSC e tal. E aí eu disse, vamos fazer aqui o nosso cascateamento de metas do planejamento estratégico. Eu disse, as metas do planejamento estratégico estão lá. Vamos criar a nossa meta aqui desse time. Para a gente trabalhar. Qual o nosso objetivo? Nosso objetivo, é criar uma experiência encantadora ali na frente de loja. Na fila do caixa. É isso. A gente quer transformar a experiência ser encantadora. Como que nós vamos mensurar que essa experiência é encantadora? Se a gente reduzir 20% do tempo de fila, se a gente conseguir reduzir a média de carrinhos abandonados em, X%, e se a gente conquistar uma pesquisa de satisfação com média acima de 8. Nós tínhamos o nosso NPS? Não, aí era a média de satisfação mesmo. O NPS é o quanto você indica, né? Tem uma diferença de satisfação para NPS. Satisfação é quando você está insatisfeito. NPS é o quanto você indica. Né? E aí a gente fez a satisfação mesmo. O que você acha dessa fila? Foi adequada para o seu período de compra? E a gente dizia sim ou não, ou dava uma nota, enfim. Então, a partir daí a gente tinha o nosso primeiro OKR.
um conjunto de objetivos, no caso era só um. Era um objetivo, era reduzir o tempo de fila, tornar a fila encantadora. Como que a gente mede isso? Escolhemos 3 métricas e ali passou a ser o norteador do time. Né? E aí eu comecei a perceber que, cara, deu muito certo, virou case. A gente começou esse grupo para uma loja, depois ela foi expandida para todas as outras lojas. Né? E acabou virando um excelente, enfim, modelo de trabalho que se perpetuou aí para a formação de outros times para resolver outros problemas de negócio. Né? Então, assim, a partir disso, né, em 2017, eu sempre tive, aí falando aqui um pouquinho do Daniel, eu sempre me vi como um empreendedor. Muito embora nunca tivesse empreendido até aquele momento. Intraempreendedor, é isso? É isso. Assim, eu acredito que o empreendedor, ele não é um título. Tá? O empreendedor, ele é uma capacidade. Certo. Né? Então, assim, eu sou empreendedor porque eu tenho uma empresa. Às vezes não. Às vezes você tem uma empresa que surfou uma onda top e você surfou uma onda e você ganhou dinheiro e a sua empresa cresceu. Mas a sua capacidade não é de ser empreendedor. E poder compartilhar com todos, o que é empreender para o Daniel? Cara, empreender para mim, ser empreendedor, na minha visão, é um conjunto de habilidades que tornam a pessoa com uma capacidade de resolver desafios e solucionar novas necessidades do público cliente, que pode ser interno. E aí entra o intraempreendedorismo. Quer dizer, o intraempreendedorismo, na minha visão, nada mais é do que uma capacidade de um grupo ou de uma pessoa de solucionar problemas internos, agregando valor para algum cliente, seja interno ou externo. Tá? Então, acho que é isso. Então, acho que o empreendedorismo está relacionado a ter uma visão, né, a ser visionário, a você ter a capacidade de pensar em novas formas de resolver os problemas que existem. Então, a inovação, na minha visão, está muito ligada a ser empreendedor. Né? O empreendedor ele é inovador por natureza. E eu sempre usei essa minha habilidade para pensar nos programas que eu participei, né? Para pensar em novas formas de solucionar os problemas, para pensar em formas de engajar, enfim, novas ideias. Então, sempre tive essa coisa de pensar em novas ideias. E a partir disso, em 2017, eu disse, cara, eu quero me tornar um extra-empreendedor. Né? Tem o intra, né? O intraempreendedor é o cara que está dentro da empresa, pensando em soluções e inovações para dentro da empresa. Eu quero montar meu negócio. Né? Eu quero levar isso que eu estou vivendo aqui para o mercado. Pega esse ponto e eu te pergunto, qual foi, existe um exato momento, eu sempre pergunto isso, que deu um estalo para ti, ou não, foi um conjunto de fatores, tu foi assimilando, verificando se fazia sentido, chegou um momento, pô, eu quero fazer isso. Como é que foi? Teve um estalo, não teve? Cara, assim, teve uma situação. Na época, quando eu estava nessa empresa, né, eu contratei uma consultoria que me ajudou a implantar o time de processos, certo? Essa consultoria é de um grande amigo meu, que inclusive é colega meu hoje, que hoje eu admiro muito, e que eu disse assim, cara, eu acho que eu posso ser igual a esse cara, eu acho que esse é um cara que me inspira, eu gosto do estilo de trabalho que ele faz, ele atende diversas empresas, ele, muito embora ele tenha solidez na entrega dele nessa determinada empresa, mas ele também consegue ter uma visão mais ampla de mercado, tem vários clientes, permeia várias realidades, então isso me atraía, né? E aí eu disse, quando terminou esse trabalho de consultoria lá, a consultoria saiu, a gente continuou, e aí depois veio esses projetos que eu acabei de citar, eu disse, cara, eu vou transformar esses projetos nos meus cases, que vai me dar a segurança e vai me habilitar a dizer, é isso aqui que eu tenho experiência e bom resultado, que eu vou multiplicar como solução para o mercado. O mercado precisa. Né? O mercado não sabe, muitas vezes, fazer determinada coisa que a gente vive dentro das empresas. Então, tem muita coisa dentro da empresa que eu digo assim, cara, por que não levar isso para o mercado, para a comunidade? Né? Então, a partir disso, nasceu a Performance. Tu já pensava nesse nome, ou tu não pensava em nome, nasceu na cabeça do Daniel, como é que foi isso? Cara, muito interessante. Como é que nasceu o nome da Performance? Né? Assim, eu sempre me vi como um profissional de resultado. Mesmo sendo gerente de RH, eu sempre, né, na minha carreira inicial ali, que eu era exclusivamente gerente de RH, até passar por essa migração para, de fato, me tornar um profissional de gestão, né, que era, nesse caso, dessa rede de supermercados, eu sempre me vi com um foco em gerar resultado.
caso através de pessoa, através de programas de desenvolvimento de líderes, de selecionar as boas pessoas, de desenvolver as boas pessoas, mas sem perder de vista o que é que elas tinham que agregar de resultado para a empresa. E aí, dentro dessa minha última experiência, eu tinha tido isso de maneira mais formal, quer dizer, eu era o cara responsável pelo desempenho organizacional, né? Ou seja, a performance da empresa, né? Só que eu acreditava que eu precisava levar para o mercado outras formas de performar, que não eram modelos tradicionais, né? Outras formas de entregar resultado, de gerir o desempenho, que não era através do comando e controle, mas era através do engajamento e adaptabilidade, né? E aí eu entendi que não é somente um modelo de performar, são vários modelos, né? E aí surgiu o contexto da performance, quer dizer, são formas diferentes. Então, o nome ele traz esse trocadilho, né? De performar de diferentes formas, né? Então, por isso o nome performance, com foco em trazer a cultura e práticas de inovação e agilidade para negócios. Eu estou aqui no site de vocês e quando eu botei quem somos, tem assim, a performance nasceu pela necessidade de transformar negócios e pessoas para inovarem na sua maneira de gerar resultados, e muita gente já tem sido impactada com o nosso propósito. Perfeito. Então, eu queria muito trazer, porque esperava tu falar sobre isso, para trazer, né? Transformar negócios no plural e pessoas para inovarem na sua maneira, ou seja, na sua maneira de gerar resultado. Isso aí. Então, assim, veja que no fim é resultado. A gente não vai fugir disso. A gente não vai criar uma piscina de bolinhas e botar uma sinuca aqui, escorregador, não, porque é legal. Não é esse o intuito, né? Quer dizer, um ambiente inovador, ele é um caminho para a sustentabilidade do negócio. Ele não é o fim. Não, a gente vai inovar porque tem uma pesquisa de bola lá no Google. Beleza, mas no fim, essencialmente, o que a gente quer é agregar valor para o cliente e para o negócio, né? Então, trazendo resultados. Então, só que o ponto é que a maneira de alcançar resultados hoje é diferente da maneira de alcançar resultados há 10 a 15 anos atrás, quando eu iniciei lá na rede de hospitais. Então, o foco mudou, né? A maneira de alcançar, a maneira de performar mudou. Eu preciso ter novos métodos, novas abordagens de gestão, né? E aí, o foco da performance sempre foi esse, cara. E aí, falando aqui um pouquinho da minha trajetória, né? Saí, né? Era um gestor, tinha um salário. Saí da empresa para empreender, o salário não existe mais. Mas saiu assim mesmo, pediu as contas... Literalmente. Não ficou em paralelo, né? Não. Alguns empreendedores que eu converso, nossa, eu abri minha empresa, mas eu tinha que verificar se daí ia dar certo, criei realmente um MVP, testou, validou hipótese, rodou, deixei ele crescer um pouquinho para pagar meus boletos. Então, tu não fez isso, tu fez uma pintura. Assim, aí eu acho que cada empreendedor tem o seu perfil, certo? Qual o perfil do Daniel? Eu sempre fui um cara que eu tentei articular várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, hoje eu sou gestor e eu tenho uma performance. Então eu assumi um desafio como executivo. Fora que você dá aula, dou aula, sou professor, então sempre gostei de vários caminhos paralelos. Mas eu acredito que para que um negócio ele nasça e fique de pé, precisa estar doendo no seu sangue. O sangue do empreendedor precisa doer. Tem uma metáfora que eu gosto muito que a galinha você tira o ovo, mas ela continua galinha. A vaca você tira a carne, né? Então, enquanto você não tirar a sua carne ali para botar no negócio, talvez o negócio esteja andando a passos mais lentos do que ele poderia se você tivesse com a sua carne, tá? Então, assim, durante um período, quando eu comecei a projetar na minha cabeça a performance, eu comecei, obviamente, a buscar contatos no mercado. Mas nunca, assim, enquanto eu era gestor, eu não consegui fechar um contrato por fora, porque eu tinha que bater meu cartão lá, como CLT que eu era, nas minhas 44 horas. Então, qual o projeto que eu poderia fazer fora, à noite, madrugada? Aí, assim, não consegui, nem mesmo, assim, não consegui dar o foco necessário. Quando eu me vi olhando para o mercado e dizendo que eu preciso botar o meu projeto para andar, aí todos os meus esforços estavam voltados para aquilo. O meu expediente estava dedicado àquele projeto, né? E aí, assim, eu vejo muita gente também, que obviamente cada um tem sua escolha, né? E aí cada um precisa colocar na balança. Mas o meu caminho, eu vi que enquanto eu não estava
dependendo do sucesso daquele empreendimento, né, dependendo do sucesso daquele projeto, eu não entreguei tudo que eu poderia e que o projeto merecia. Né? Então, realmente, eu me vi, pedi minhas contas. Claro que eu tinha feito um pezinho de meia ali, né? A gente sabe que a gente recebe rescisão, recebe seguro. Ali, era isso que eu ia falar. Ao menos fez uma gestão financeira. Exatamente. Imaginar 6 meses focado, não sei quanto tempo, Sim. até realmente gerar a primeira nota fiscal paga pelo cliente. E aí, assim, o cliente, ele não vai, tipo assim, você, pronto, eu vendo inovação e agilidade. O cliente, vixe, eu queria desenvolver meus líderes, bora, vamos planejar aqui um produto para resolver todo o problema de desenvolvimento de liderança, mas que, né, a gente sempre teve eu sempre tive muito forte essa adaptabilidade dos meus produtos. Eu nunca levei para o cliente isso como produto de prateleira e o cliente quer, não quer. Não, foi muito através do diálogo, até porque eu precisava fechar projetos para poder ter o meu nome feito no mercado. Né? E aí, assim, acho que foi muito importante nessa etapa também, né? A parceria com órgãos, né? de comunidades que a gente tinha, né? Na época era muito forte as comunidades de RH, ainda são, né? Então estava muito forte ali, junto dos eventos, né? Então fazendo networking, marcando cafés, me apresentando. Então, Você começou sozinho? Sozinho. Comecei sozinho, era só eu, tá? E aí, claro, né? Se a gente fechasse um projeto que precisava de um know-how de uma outra pessoa, sempre eu já comecei a ter ali consultores parceiros que estavam comigo somando enfim, em skills que eu não tinha. Né? Então, foi muito difícil para mim no início. Né? Porque eu sabia fazer uma coisa, mas uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você transformar aquilo num produto para vender. Então, compartilha assim, qual foi 2 pontos assim, cruciais para a gente, naquele momento, o Daniel é diferente, né? Experiência, o know-how que já tem, mas naquele momento, qual foram as tuas 2 maiores dificuldades que teve realmente quando já estava focado na performance, quando estava focado realmente em fechar um contrato, um projeto, o que for, e qual foram os seus 2 pontos de maiores forças? Boa. Assim, 2 dificuldades que eu tive. Primeiro, eu não tinha nome, então como é que eu vou vender uma credibilidade de um trabalho que não se sabe de onde vem, né? Eu não tinha nome, né? Então, para isso, o remédio foi network. Teve também muitos trabalhos gratuitos que eu fiz para me mostrar, né? Então, é muito importante você se abrir a isso e botar seu orgulho embaixo do pé e dizer, cara, preciso fazer meu nome mesmo, preciso, e isso é investimento no meu futuro, né? No futuro do meu negócio. O segundo desafio, cara, é que eu não tinha repertório de produto. Então, se alguém me chamava para dar uma consultoria, eu não tinha uma apresentação sobre um treinamento de design thinking, eu não tinha nada, literalmente nada, não tinha um site, não tinha nada. Então, essa foi uma grande dificuldade também, eu criar um material, né, eu criar um repertório, que a pessoa dizer, beleza, eu quero um treinamento de design thinking, cadê? Você tem material? Tenho, tá aqui, esse é o meu treinamento, quero ver, cadê? Traga aí o modelo do seu treinamento. Então, assim, esse foi uma grande dificuldade, né, que eu precisei criar, o portfólio teu. Que é o meu portfólio. Né? E eu acho que pontos fortes, né, eu já citei um, que eu acho que eu tive uma capacidade muito forte de expandir a minha rede de contatos rapidamente. Então eu comecei um ritmo frenético de participar de eventos, de cafés, de encontros, entrar em grupos, né, fazer network, marcar, sabe, fazer projetos conjuntos. Muitos não deram certo. Projetos de pessoas que no fim não tinham a garra necessária para o projeto evoluir. Muita coisa que eu comecei, cursos que eu disseminei no mercado, que não fecharam e ficava aquela angústia, aquela sensação de fracasso. Mas, assim, eu acho que a certeza que eu tinha de que existe uma demanda do mercado que não era bem suprida, me ajudou a olhar para frente e encontrar caminhos paralelos para conseguir, enfim, levar para o mercado as nossas soluções. Perfeito. A gente vai dar alguns pontos à frente, mas como é que foi a primeira pessoa que tu contratou? Eu não estou falando de fechar o contrato e tu chamou alguns parceiros para suprir essa necessidade, vem junto, porque não tem essa skill, vem ajudar porque a demanda é um pouco maior, eu não consigo estar sozinho. Sim. Mas, primeiro contratar, primeiro tu assinou, aí eu te pergunto, hoje vocês trabalham com contratação PJ, estou falando dos colaboradores da performance. Sim. É CLT, só para entender e compartilhar com todos.
Cara, hoje, assim, o modelo de contratação de consultoria, exceto se você tiver um projeto, né, uma quantidade grande de projetos para dar conta, né, e isso precise de uma estrutura de back-office bacana, assim, ele basicamente é formado por consultores autônomos, né? Então hoje a nossa equipe, ela tem uma pessoa dedicada, que ela cuida muito forte ali dos projetos, mas a maioria são consultores autônomos que entram por demanda. Então se eu fecho um projeto de 2 meses, a gente vai fazer uma contratação de um profissional que venha junto da performance nesse período de 2 meses. Tá? Por que eu estou falando, perguntei antes, porque aí vem a volta na pergunta anterior. Como foi, primeiramente, tu contratou um profissional mesmo para estar junto contigo? Qual foi a sensação? Cara, tipo assim, fechou o contrato, assinou lá papel, assinou alguma coisa, enfim, qual foi a tua sensação disso? De estar tá crescendo? Assim, vou ser bem sincero, tá, Alisson? Assim, eu acho que a minha sensação de crescimento não se deu quando a gente começou a ampliar a quantidade de pessoas na equipe. Eu não tenho essa sensação. A minha sensação de crescimento, ela lidar quando a gente entra em projetos robustos. Então, por exemplo, hoje eu não acho que a equipe da Performance seja uma equipe tão grande, a gente tem ali 4, 5 pessoas, né, entre parceiros e dedicados, que nos ajudam a estar atendendo os nossos clientes. Agora, se eu entro em um projeto, em um multinacional, como aconteceu recentemente, né, disputando com as maiores empresas de consultoria de agilidade, e eu consigo fazer esse trabalho, às vezes sozinho ou com um colega consultor, para mim, aquilo já é um sinal de grande evolução, muito mais do que eu ter uma equipe de 10 pessoas ali trabalhando no computador. Mas vamos só frisar um pouquinho aqui, eu acho muito importante. Uma coisa é conseguiu fechar um contrato depois de um know-how gigante, essa jornada que é da performance. Aí. Você deu um exemplo agora, não sei se foi um exemplo realmente quantitativo correto, você mais uma pessoa no lugar de 10 pessoas. Vocês vivem, vocês trabalham de madrugada, vocês conseguem cara. É isso, eu acredito que assim, o trabalho de consultoria, ele muito mais do que um trabalho operacional, ele é um trabalho intelectual. Perfeito. Né? O consultor, ele é um tutor, ele não é um executor. Tá? O que eu vejo muitas vezes é empresas de consultoria fazendo trabalho de outsourcing. E aí é um trabalho de outsourcing, você está alocando um profissional em horas dedicadas a um cliente em uma demanda muito mais aberta do que específica. Hoje na Performance nós não fazemos isso, nós já fizemos no passado, mas todos os nossos projetos são trabalhos de consultoria, onde nós vamos repassar um método, um know-how, né, para resolver um problema sério do negócio através de abordagens ágeis de inovação. Esse é o nosso foco. Né? Mas, então assim, o que é que isso quer dizer? Normalmente a gente chega, dependendo da demanda, a gente forma um time de pessoas do cliente. Né? Para tocar aquilo que a gente entende que a transformação não vai acontecer com o nosso time, vai acontecer com o time do cliente, da empresa contratante. Então a gente não tem uma necessidade de um contingente grande de pessoas. E esse é o nosso modelo. Né? Nós não queremos ter a necessidade. Claro que à medida que a gente expande a quantidade de projetos, a gente precisa de mais pessoas. Mas não quer dizer, assim, hoje nós não temos como critério de sucesso uma equipe, sermos uma equipe grande. A gente tem critérios de sucesso, trabalhar em projetos de alto valor agregado. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que pensar. Então, assim, o que seria e o que é, na definição do founder, né, founder da Performance, sobre maior valor agregado? Acho que o maior valor agregado é a capacidade da gente transformar o nível enterprise do negócio. Né? Então, assim, quando eu sou chamado para dar um treinamento para um time, vamos lá, a empresa nos chama para dar um treinamento para o time de TI. Né? Eu entendo que aquilo não é o nível enterprise, ele é o nível operacional, o nível de time. Né? Quanto mais eu consigo entrar no âmbito da empresa, no nível da estratégia, no nível do caminho do negócio, no nível do pensamento do C-Level, mais valor agregado eu vou estar gerando para o meu trabalho e para o negócio que eu estou intervindo. Né? Então, assim, é isso que eu chamo de valor agregado, assim, a robustez da transformação que a gente está propondo. O nosso propósito é transformar. Você vê, o propósito da Performance é transformar pessoas e negócios através da agilidade e inovação para conquistar melhores resultados. Então, esse é o nosso propósito hoje. Tá? Então, quanto maior for a nossa transformação, mais a gente vai estar lutando pela nossa causa. Nossa causa é transformar.
né? Então, é muito importante a gente linkar o modelo de negócio com a causa pela qual a gente luta, né? Que o nosso negócio não é treinar, nosso negócio não é, sei lá, capacitar, nosso negócio não é ensinar, nosso negócio é transformar, tá? Se eu te ensino e tu não transforma, eu não estou cumprindo o meu propósito plenamente, né? Então, o meu propósito é te habilitar a transformar. Então, assim, se eu atuo com o C-Level, eu transformo a organização. Se eu atuo com um time operacional, eu vou transformar uma área mais específica, tá? E tem outro ponto, já tem assim, eu estou pegando o teu site bom. Nosso método é estruturado para desenvolver inovação em diversas etapas, conforme 2 vetores: a inovação para o negócio e a abertura para a mudança. Perfeito. Muito bom. Deixa explícito aqui: a inovação para o negócio, e não adianta nada eu querer mudar algo se não tem abertura. Perfeito. Olha que interessante. Muitas vezes, e aí até é interessante, Alisson, você ter falado disso, porque assim, eu acredito que o propósito, ele só é executado através da materialização, somente de uma consultoria, em soluções. Então, as nossas soluções, elas vão se adequar ao momento do cliente. Muitas vezes o cliente, ele diz assim: Daniel, eu quero inovar. Aí eu te pergunto, o quanto tu está disposto para, né, a abertura à mudança? Então, a gente acredita num funil de soluções que são baseados em 2 vetores que vão convergir. Esses vetores, eles podem estar um pouco mais distantes. Quer dizer, eu posso querer inovação sem abertura para a mudança. Se isso estiver distante, a transformação vai ser bem mais superficial. Por isso que é um funil. É o nível mais superficial da transformação. Porque a verdade é que não existe uma proximidade entre esses 2 vetores. Pronto, assim, eu quis grifar isso por N motivos. Eu já passei 2018 para agora, trabalhando com agilidade, N áreas de empresas, né, da parte bancária, agora estou no agronegócio, então bem distintas. Passei da saúde, mas o ponto várias empresas querem inovar e não tem essa abertura de mudança. Ou dizem que tem e no dia a dia, na prática, você percebe que não tem essa abertura toda quando foi comprado ou, pseudamente falando, negociado a contratação de vocês. Já passou com vocês? Já passaram por algum perrengue de, beleza, faz sentido, a gente vai ajudar vocês a transformar a empresa, já que estão abertos à mudança? Isso que fala com o C-Level, quem for, mas no dia a dia, na operação, no mid-level, não rolou. Sim. A gente já cometeu alguns erros, certo? Cometeu alguns erros. E alguns erros que a gente cometeu foi em decorrência da gente ter sido contratado sem ter avaliado a real motivação daquele projeto. Ou a gente não tinha ainda bagagem para entender as nuances do que estava por trás daquele interesse, ou do C-Level, às vezes foi em caso de empresário também que nos contrataram, com uma motivação falsa. Vou te dar um exemplo. Uma vez, lá atrás, né, no projeto, a gente foi contratado para implantar OKRs. Nós somos pioneiros na implantação de OKRs aqui, enquanto consultoria, né? Nós somos pioneiros na implantação de OKRs aqui no Ceará. Desde 2017 a gente atua, e num dos primeiros trabalhos de implantação de OKRs que a gente fez, foi por volta de 2018, 2019, ou seja, antes da pandemia, a gente teve um empresário que nos chamou, né, e disse assim: Daniel, eu quero implantar OKR na minha empresa inteira, para controlar o que cada pessoa entrega. Quando fala empresa inteira, só para compartilhar com todos, a gente qual o tamanho da empresa? Mais ou menos umas 150 pessoas. Certo. Então eu quero que todo mundo tenha o seu OKR, porque eu quero controlar o que cada pessoa entrega. Então eu quero controlar o que você entrega com OKR. Beleza. Veja aí a motivação. Então, na verdade, ali naquele momento, a gente não percebeu essa nuance. Claro que ele não falou na mesma frase, né? Mas ele falou: eu quero ter uma equipe engajada, quero ter uma equipe motivada, e eu sei que o OKR ele é uma metodologia, né, uma abordagem que vai me ajudar nisso, mas eu também preciso ter o controle do que cada um entrega para mensurar a produtividade de cada um e isso me ajudar a disseminar, por exemplo, programas de participação nos lucros, reconhecimento, resultado, etc.
hoje, a gente sabe, inclusive, fazendo aqui um parênteses, né? No nosso curso ali na Digital College de Planejamento Ágil com OKR, a gente vai falar disso, né? A gente vai abordar esse tema aí, de alguns aprendizados que a gente tem. A gente sabe que OKRs hoje já se entende que não se associa, né, a programas de remuneração. Não faz sentido associar uma inspiração tua em um pagamento. É isso que eu ia puxar para ti agora, mas como tu falou do treinamento, então, aproveitando, né, de uma empresa que foi pioneira de OKR como consultoria, né, frisou muito bem nisso, né, para depois a gente não ter algumas mensagens, não foi, mas enfim, como consultoria sim. Sim. Então, aqui, como a gente está no Digital College, aproveitando também, né, o apoio deles aqui conosco, qual o treinamento? Eu anotei aqui, estou com a colinha aqui, tá bom? Planejamento ágil com OKR, né? Ele será realizado nos dias 12, 13, 14, 9 e 20, só não peguei qual mês? Setembro. Setembro, pronto. Então, está atualizando. Em setembro, então, completando novamente, 12, 13, 14, 9 e 20, de 18h30 às 22h30, então, estamos falando de 4 vezes 5, 20 horas, é isso? 20 horas de treinamento. Então, eu acho que dá para aprender bastante. Bastante interessante, né? A gente vai ter muitos cases lá para falar. E o diferencial desse treinamento, Alisson, é que a gente vai ter um momento de laboratório de OKRs. Tá? O que seria esse laboratório? Que é o OKR Lab, que é uma estrutura que tem aqui na Digital College, um laboratório, né, de co-criação, onde a gente vai trazer cases dos participantes, né, para construção de OKRs em situações reais das empresas, dos projetos, das organizações dos participantes. Então você está falando que, só lembrando que são 2 unidades de Digital College, esse aqui é na Washington Soares, que é a sede sul. Então quem tiver interesse, lá no WSTC. WSTC, exatamente. Quem tiver interesse, entre em contato com o Digital College, tá bom? Mais informações você vai ter. E, enfim, voltando um pouquinho. Então, tu está falando que os alunos vão poder trazer cases reais, as dores que estão passando no dia a dia, e aprender com isso também aplicar já nas empresas. Já nas empresas, exatamente. A gente vai ter um laboratório de OKRs. Exatamente no último módulo do curso, ele é um momento onde a gente vai pegar todo o conhecimento que a gente adquiriu e trabalhar isso no formato de uma oficina de construção real, tá? Então, nesse momento a gente vai identificar em que nível você quer implantar o OKR, se é no nível estratégico, no tático ou no operacional, ou nos 3, né? E nós vamos ter uma carga horária de 4 horas de oficina para a construção desses OKRs, com os templates que a gente vê no curso, com todos os, né, o ferramental de utilização para você, a partir do dia seguinte, já, se for necessário, implantar na sua empresa. Então, Perfeito. Bem bacana, vai ser uma experiência muito bacana mesmo. E aí, assim, todo mundo aí do podcast Agilizem, né, todo mundo que está nos assistindo, sinta-se convidado a vir aqui no Digital College e, enfim, fazer com a gente essa turma, né? A gente já fez outras turmas em parceria com outras instituições e até na própria Performance a gente já lançou, mas em parceria com o Digital College é a nossa primeira turma. Então, assim, eu vou aproveitar, possivelmente poder ser teu aluno também. Show de bola, pode educar isso junto. E depois a gente compartilha, tá bom? Mas isso, e o que é interessante, porque assim, como também palestrante, a gente traz muitos insumos, trazer realmente experiência, eu acho que é algo que impacta mais. Eu acho que existe muito conhecimento e muito conteúdo divulgado na internet. Quem quiser ler um PPT, eu no YouTube vai estar lá, assim como esse episódio também. Mas a troca de experiência com quem faz, com quem dá resultado, o network é gigante. Então, é por isso que eu reforço novamente o treinamento, falando sobre os OKRs, o treinamento, como é que vai ser realmente a dinâmica, o que os alunos vão ter realmente no dia a dia. Falei que possivelmente poderia ser também teu aluno lá. Mas só para a gente enfatizar isso também, perguntar, mas por que uma empresa hoje, estou falando de 2023, gostaria de trazer ou implementar, não sei se é o OKR você implementa, você traz, sim, como é que funciona isso e por que uma empresa poderia trabalhar com o OKR hoje? Cara, hoje em dia, assim, nessa onda de adaptabilidade, de imprevisibilidade, mudança, né, o método de planejamento precisa ser diferente.
Não adianta você fazer que nem a gente conversou lá atrás, de planejar 2 anos e passar o tempo inteiro querendo corrigir o curso. Você precisa adequar o seu planejamento. Então eu costumo dizer que hoje planejar é diferente de seguir um plano. Né? Então planejar é um processo constante e de adaptação muito mais do que buscar previsto versus realizado. Então o OKR ele se adequa a todo mundo que quer planejar bem num cenário imprevisível de negócio como a gente vive hoje. Tá? Então, seja dentro de uma realidade de time ágil, de um setor que está passando por um processo de reestruturação, de uma empresa inteira que quer conduzir a sua equipe para pequenas batalhas, para poucas e importantes batalhas, né, que são os OKRs estratégicos, que normalmente a gente faz 3 no máximo, para convergir os esforços para aquela grande batalha importante para o negócio. Então, assim, em qualquer que seja o nível da sua gestão, onde houver a necessidade de adaptar e de engajar pessoas em um objetivo inspiracional, o OKR ele vem ser uma excelente oportunidade, uma excelente ferramenta. Né? Não somente empresas que já trabalham com agilidade. A gente costuma dizer até que tem gestores que implantam OKRs como uma camada ágil no seu BSC de 2 anos, por exemplo. Né? Isso acontece muito. Nós mesmos, como consultoria, fazemos isso. Às vezes a empresa já tem o seu BSC e ela quer implantar um OKR de um trimestre, de 6 meses ou até de 1 ano. Né? E a gente implanta isso como uma nova camada adaptável ao planejamento. Então, assim, cara, dica, escolha qual modelo de planejamento mais se adequa ao seu momento de negócio. Né? E, muito importante, eleger prioridades, não mais do que 3, para serem, digamos assim, transformadas em OKR. Então, assim, normalmente, a tua empresa, qual é a prioridade? É expandir marca? É otimização operacional? É melhoria da cultura? Então, assim, a gente já tem aí 3 pilares, né? Ou não, Daniel, minha empresa está com um foco muito forte em expansão comercial. Ou a gente quer, enfim, fortalecer o branding. Ou a gente quer se relacionar melhor com o nosso cliente. Qual é o foco? Escolha 3, né? E defina isso com um objetivo que inspire o teu time. Então, o OKR é uma ferramenta de comunicação e inspiração, né? Não é uma ferramenta para pregar na parede. Então, ela precisa se transformar num mantra, né? Num processo repetido e internalizado para todos da empresa. Então, ela precisa fazer sentido. Não é que nem aquela missão, né? Nossa missão é transformar com excelência e qualidade a vida dos nossos clientes através de serviços que vão ser encantadores, não sei o quê. Aí fica lá na parede, todo mundo vai decorar e, né, no fim aquilo não faz muito sentido. Então, o propósito do OKR é transformar, de fato, a gestão de resultados em uma gestão engajadora para que todo mundo esteja olhando ali para o mesmo foco e buscando atingir aqueles resultados que são importantes para o negócio. Tá? Então, por isso eles precisam ser poucos e relevantes. Então, só para adicionar um pouquinho e já ir para a próxima parte, então se eu quiser, gostei, fiquei interessado, vou fazer o treinamento, mas eu quero amanhã, quarta-feira, eu quero iniciar, fazer alguma coisa para começar a implantar o OKR. Eu posso implantar no meu time, assim, para começar pequeno, evoluindo, aprendendo também, é possível? Cara, a primeira dica é faça um curso primeiro, pelo menos se capacite. Né? É importante a gente saber o que a gente está fazendo, porque senão a gente começa a confundir alhos com bugalhos. Então é importante se capacitar, né? Buscar, assistir o podcast Agilize, né? Que eu sei que a gente tem muito conteúdo sobre isso. No YouTube também sempre tem cursos. E tem o nosso curso do Digital College, que a gente vai fazer na modalidade presencial, né? Para quem conseguir estar aqui em Fortaleza. E que vai ter muita troca. Então é muito importante, o curso, ele muito mais do que transmitir conhecimento, ele vai trazer a troca também de experiência. Então acho que essa é a primeira dica. Se capacite. Depois, escolha pontos que você possa começar a agregar valor para o negócio e pontos relevantes. Né? Então, assim, se a expansão, cara, é um projeto, é um time, é uma área, enfim, onde você vai começar aplicando? E, de fato, comece aplicando, entendendo que não vai ser perfeito no início, a gente vai sempre melhorar, né? Mas melhorar fazendo e não esperar a perfeição para poder aplicar. Então, eu acho que é muito isso, o aprendizado incremental, né? O OKR ele é uma cultura, então ele envolve uma curva de aprendizado e melhoria sim, tá? E que no começo sempre tem, acho que a meta foi esticada demais, a meta foi pouco desafiadora, talvez esse OKR não fizesse sentido, mas aos poucos, né, a gente vai ajustando o modelo para ir fazendo os acompanhamentos e tornando a engrenagem fluida.
Beleza, obrigado pela aula. A gente falou no começo que a Performance no início não tinha um portfólio. Sim. Que é até complicado você trazer qual o produto poderia realmente, qual serviço poderia ter. E caso tivesse, o cliente quisesse, poderia chamar um consultor para ajudar, caso não pudesse dar vazão sozinho. Isso. E hoje, como é que está realmente esse portfólio da Performance? Legal. Aí a gente estava falando daquela questão dos vetores, né? Então eu entendo que são dois vetores, assim. A tua empresa, ela precisa querer inovação e ela precisa estar aberta à mudança. Perfeito. Esses dois vetores, eles vão se aproximando. Quando eu quero e eu estou aberto, eu tenho um nível mais profundo de transformação do meu negócio. Eu quero inovar e eu estou disposto a investir na inovação. Quando eu não tenho, quer dizer, é como se fosse um funil. Imagina que um funil que ele vai se aproximando, né? No topo do funil, eu estou em um nível mais superficial de transformação, que é os nossos produtos de capacitação. Então a empresa nos procura e diz assim, Daniel, eu queria aqui começar a provocar o pessoal em ferramentas mais voltadas para agilidade, inovação, design thinking, framework Scrum, Kanban, pensamento Lean, né? Então assim, todos os nossos produtos de capacitação, ele tem um escopo voltado muito mais para uma sensibilização e uma transmissão de conhecimento, né? Mas ele tem um escopo, a gente sabe que dentro de uma sala de aula, em um programa de capacitação, tem um escopo limitado de transformação, né? Em um segundo nível, quando a empresa já entendeu melhor, ou seja, já se capacitou através de fóruns, treinamento em company, etc., ela vai querer colocar aquilo na prática. Então, Daniel, eu tenho hoje aqui um grande problema, que é a implantação do meu e-commerce. Ou eu tenho aqui um problema que é a melhoria da minha cadeia de suprimento, sei lá, transformação digital do meu CRM, enfim. Qual o problema de negócio? E aí a gente vai formar um time ágil para solucionar aquele problema, que é o nosso segundo nível de produto, tá? Então veja, no primeiro eu estou capacitando, no segundo eu já estou resolvendo um problema real de negócio, através da implantação de um time ágil e a criação e acompanhamento daquele time, que é o que a gente chama de Agile Inception. Pega esse ponto aí, formação de times ágeis. Está formando os colaboradores do cliente? É isso? Isso, a gente chega na empresa e a gente diz assim, cara, vamos criar aqui um time que vai melhorar ou resolver esse problema importante do negócio. Semelhante àquele problema lá da frente de loja que a gente citou, né? Ou então da cadeia de suprimento lá que a gente citou. Então, esse é um time que ele vai ser da empresa contratante, orientada e tutorada por nós da Performance, né? Onde a gente vai, enfim, capacitar esse time a usar metodologias, a aplicar o framework Scrum, a usar os OKRs, a definir o seu backlog, criar um roadmap, visão de produtos e alinhamento com os stakeholders importantes. Então nós vamos fazer todo esse setup, que a gente chama de Agile Inception, e acompanhar esse time por 3 ou 6 meses, que são 2 ciclos de OKRs de 3 meses. Tá? Então esse é o nosso segundo produto, que é o Agile Inception. Né? A gente dá esse setup no time. Qual é a dor? Daniel, quero fazer um time ágil, a galera não sabe trabalhar com agilidade. Vamos nos ajudar com isso. Em um terceiro nível, a empresa já testou a agilidade, às vezes já resolveu o problema através de alguma abordagem ágil, e ela quer agora criar um modelo de gestão adequado à agilidade, que vai desde o seu planejamento estratégico até o desdobramento de OKRs, né, a nível individual. Então a gente implanta os modelos de gestão estratégica através do planejamento ágil com OKRs. Tá? Então a gente implanta OKRs estratégicos, táticos, operacionais, portfólio ágil de projetos, né? Capacita os OKR coaches, que normalmente são as pessoas que vão fomentar o modelo que ele aconteça. O nome é bonito, pode repetir. OKR coach, né? Então já existe essa posição muito importante. Inclusive lá na Forte Brasil nós temos, né, uma OKR coach que nos ajuda, né, a olhar para os 3 níveis de OKRs que nós temos, que é o estratégico, tático e operacional, e fazer o link e garantir que as cerimônias dos OKRs, porque existem as cerimônias também dos OKRs, né, elas estejam sendo bem seguidas, né, que os rituais estejam gerando valor para os times e que os OKRs estejam sendo desafiadores, inspiracionais, enfim, todo o processo que é preconizado pela boa prática de adoção do OKR. E aí, muitas vezes a empresa já resolveu problemas, já implantou um modelo ágil e agora digo, cara, eu quero novos produtos e serviços para agregar valor para o meu negócio, para o meu cliente. Então a Performance ela vai ajudar essa empresa a criar muitas vezes novas empresas, né? Novos produtos, novos serviços,
A gente já teve programas de inovação corporativa dos quais saíram novas empresas, startups, aplicativos, que foram para o mercado, né? Então, esse último nível ali, que é o nível da formação de novos negócios, né, a gente também ajuda através de hackathons, programas de inovação aberta, enfim, programas de inovação, né, que vão conectar a empresa com startups, com o ecossistema daquele segmento onde ela atua, né? A gente faz hunting de startups e cases para levar para dentro da empresa. A gente está agora atuando em um projeto muito interessante, uma grande construtora aqui do Ceará, uma das mais conhecidas, inclusive, de apartamentos de alto padrão. E a gente está fazendo todo o processo de inovação, né, através de cases do ecossistema imobiliário, né, de startups, né, que a gente está levando para lá e gerando debates e uma agenda de transformação digital através dos cases de mercado que a gente está levando. Então, nós estamos sendo uma espécie de curadores, né, de cases de mercado para conectar e gerar um hub dentro dessa construtora. Então, tudo isso está junto do quarto nível, que aqui tem novos modelos de negócio. Novos modelos de negócio. Então, toda essa parte de curadoria, essa ponte, trazer realmente startups, criar modelo de inovação, tudo isso está nesse quarto produto e serviço? Sim, é o quarto produtos. Perfeito. Rapaz, é um conjunto bacana, é um ciclo assim que impressiona. E normalmente, Alisson, o interessante é assim, a empresa não sabe, né? Ela tem a dor e a gente vai tentar solucionar. E muitas vezes, assim, dentro de um produto, vamos lá, a gente está em um projeto aqui de inovação corporativa, mas eu preciso treinar um time ágil. Então a gente faz também projetos que são híbridos, que tem uma parte de capacitação, que tem uma parte de setup de cerimônias ágeis e que tem também uma parte de mentoria e condução do programa de inovação. Tá? Então a gente tem aí customizado as nossas propostas de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Perfeito. Aqui no site tem vários feedbacks, né, de clientes, talvez alunos, treinamentos, mas também tem vários clientes que até hoje já passaram, né, e outros continuam ainda com você. E outros que não estão aí ainda. Perfeito. Já vi a empresa que falou agora, sim, mas com M, tá certo? Mas assim, tu pode compartilhar com todos quais são as áreas que tu já atuou, as áreas de negócio que tu já atuou já com a Performance? Legal, cara. Uma coisa interessante é assim, a agilidade ela nasce no contexto de tecnologia, mas quando a gente fala em determinadas regiões do país, a gente não tem tanta abundância de empresas de tecnologia. Nossa região é uma delas. Então, a gente acabou se especializando, esse é um pouco do diferencial da Performance, em atuar em empresas de segmentos tradicionais e que desejam fazer transformações da sua cultura. Né? Porque uma coisa é você implantar agilidade em uma startup, né? Em uma empresa de tecnologia, uma fintech. Outra coisa é você trabalhar em uma rede de supermercados, né? Ou você trabalhar numa empresa logística, uma indústria alimentícia. Então, assim, são processos mais rígidos, é uma cultura mais tradicional, porque o negócio ele é tradicional. Né? Então, acaba que a gente tem permeado muito diversos segmentos. Então, a gente atua em construtoras, em imobiliárias, né? A gente tem atuado também em fintechs, em empresas de call center, né? Empresas de produção e distribuição alimentícia. A gente tem atuado em empresas públicas também, governo, né? Governo, né? Empresas governamentais, mas sempre com produtos ligados a essas 4 frentes aí que a gente citou agora há pouco. E agora a gente também, né, já tem buscado expandir nossa atuação para São Paulo. Então, assim, o foco hoje da Performance tem sido fortalecer o nosso ecossistema. Então, a gente tem feito aí os meetups, né, que você tem participado sempre. O time aí do podcast Agilizem também sempre está presente lá. O pessoal da comunidade do Agiliza Ceará sempre está presente com a gente. Então, a gente tem levado um pouco esse propósito na frente comunidade, não mais na frente empresas. Não somente, né, não mais somente na frente empresas, continuamos obviamente, mas a gente acredita que o fomento do ecossistema dentro da comunidade, quer dizer, profissionais da área que se reúnem para trocar cases e experiências, também fomenta nas próprias empresas a força dessa pauta que é a transformação ágil. Esse ponto, falando em meetups, em eventos, já tem um próximo meetup, né? Tem o próximo semestre, é isso? Isso. A gente começou, né, você sabe muito bem, é nosso parceiro aí na promoção desse evento, com os meetups da Agilidade Ceará, né, que começaram ano passado ainda, né, a gente já fez 2 edições,
E agora a gente vai fazer a terceira, né, com um convidado aí muito especial que a gente vai já divulgar em breve. Mas assim, quem está nos assistindo, que está aqui em Fortaleza, a gente tentou fazer uma transmissão, não deu muito certo no último meetup. Vamos suspender, nesse próximo vai ser só presencial mesmo. Mas a ideia é que no futuro a gente retorne com as transmissões também híbridas, né? Então vai ter a galera presencial e quem quiser assistir remoto também pode. A data já está definida, mas eu não estou lembrando aqui de fato quando vai ser, mas é em agosto, na primeira semana de agosto, tá? Fiquem ligados aí, ligadas, né? Quem tiver aí, a gente sigam o Instagram da Performance, siga a Performance na rede social, é Performance Inovação. Não é performance, tá? É Performance Inovação. Vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Show. Tá os contatos da Performance, vai estar realmente tanto no Instagram, tem canal no YouTube? Não temos no momento. Só Ainda Instagram. não tem, né? Então vamos lá, Instagram, LinkedIn, ou seja, as mídias sociais, o próprio site no qual eu estou aqui, pescando aqui, tá certo? Então vai estar divulgando, a gente vai dar uma descrição, então fiquem ligados, o próprio podcast vai estar compartilhando também, tá certo? A gente é parceiro Performance, então sempre ficar ciente disso e convido a todos realmente para agosto vir, para quem está de férias, curtindo as férias também, aproveite, fica um pouquinho, passa mais uma semana para aproveitar a primeira semana de agosto junto com a gente, tá certo? Então assim, a gente está chegando ao final, tá bom, do episódio, a gente ficou um pouquinho mais, mas é muito gratificante a gente compartilhar um pouco dessa jornada. A gente teve que diminuir um pouco mais, senão a gente poderia passar horas e horas conversando aqui, mas é gratificante quando a gente vê realmente uma jornada de muito aprendizado, de muitos resultados, de falhas faz parte, de crescimento, de exponencialidade, né? Afinal, começou realmente algo pequeno e hoje está a nível nacional e também com a multinacional, né? Então já expandiu bastante, então já vai começar a falar mais aí no inglês dele, talvez até mandarim, quem sabe. Mas enfim, meu amigo, eu agradeço pra caramba, tá bom, ter aceitado esse episódio. Ia ser gravado antes, mas teve um ajuste de agendas, minha culpa, tá bom? Mas que bom que deu certo. Melhor ainda, a gente teve parceria aqui do Digital College, tá bom? Esse nosso back-office aqui que é nada mais do que um dos sócios, um dos donos, né? Um dos founders, né? Não tá tão rico assim, do Digital College. Um dos cabeças aí do Digital College. Como a gente fala no Ceará, né? Um dos cabeças daqui, tá certo? Então a gente convida vocês também a acessarem as mídias, a acessarem também os treinamentos que tem no Digital College. Eu conheci uma unidade só na Aldeota, vou conhecer o próximo também na Washington Soares, no qual vai ter treinamento de OKR, né, Daniel? Lá. Isso aí. E não conheci aqui o estúdio, então fiquei encantado também, quem sabe fazer outros episódios aqui também. Boa. Mas enfim, obrigado. Daniel, quer deixar algum recado? Galera, eu acho que é isso. Obrigado aí para quem está com a gente. Siga a Performance nas redes sociais. A gente vai se falando, a gente sempre tem muito conteúdo lá. E eu espero encontrar vocês aí presencialmente nos nossos próximos meetups, né? Espero que a gente se esbarre aí, troque muita ideia, muitas figurinhas. Contem sempre com a gente. Obrigado, Alisson, também pelo convite. E espero que a gente se encontre aí também nos próximos episódios aí sobre outros temas. Não, sem dúvida, o convite está feito, tá bom? Só vou esticar mais. Então, obrigado a todos. Boa noite. Para quem for assistir depois também, seja convidado a compartilhar feedbacks, compartilhar o vídeo, enfim, fique à vontade. Então, mais um episódio aqui do podcast e de um novo quadro, né, do CPF para o CNPJ, tá bom? Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.